No auge da Guerra Fria, enquanto o mundo prendia a respiração com o dedo apoiado no botão vermelho, algo não humano teria se aproximado dos pontos mais secretos do planeta. Não atacou, não falou, não deixou rastros visíveis. Apenas desligou mísseis nucleares prontos para serem lançados, como se alguém tivesse atravessado as paredes do poder absoluto e mostrado que nem tudo estava sob controle humano. O mais inquietante é que esses relatos não vieram de civis ou rumores distantes, mas de militares responsáveis pelos próprios silos. Homens treinados para nunca errar, que viram sistemas falharem ao mesmo tempo em que objetos desconhecidos pairavam no céu. O que aconteceu ali mudou silenciosamente a forma como alguns passaram a enxergar a ameaça nuclear e talvez a nossa posição no universo. Curiosofobia. Quando o eco finalmente se quebrou, não foi com um comunicado oficial, nem com um pedido de desculpas ao mundo. Foi com vozes envelhecidas, décadas depois, surgindo uma a uma em auditórios pequenos, entrevistas esquecidas e conferências que quase ninguém cobria. Homens que haviam passado a juventude enterrados em bases nucleares, treinados para nunca hesitar, começaram a contar que algo havia interferido diretamente no coração do poder militar durante a Guerra Fria. Não era mais um boato isolado, era um padrão que atravessava anos, países e sistemas diferentes, sempre com o mesmo resultado: mísseis desligados, códigos inutilizados, silêncio nos painéis. Um dos nomes que mais chamou a atenção foi o de Robert Salas, ex-capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele descreveu como, enquanto servia na base de Malmstrom, vários mísseis Minuteman simplesmente entraram em estado de inoperância após relatos visuais de um objeto luminoso pairando sobre a instalação. O mais inquietante é que esses sistemas eram projetados para resistir a ataques diretos, pulsos eletromagnéticos e sabotagens internas, mas falharam diante de algo que nunca foi identificado oficialmente. À medida que esses relatos vieram à tona, documentos antes classificados começaram a circular entre pesquisadores e jornalistas independentes. Memorandos internos, relatórios técnicos e registros de manutenção mostravam que os eventos não haviam sido tratados como falhas comuns. Investigadores militares foram enviados, hipóteses convencionais descartadas e, em muitos casos, o assunto simplesmente arquivado sob sigilo. O público nunca foi informado, enquanto os envolvidos receberam ordens claras para não falar sobre o que viram ou viveram. O impacto psicológico disso é frequentemente ignorado. Muitos desses militares carregaram por décadas a sensação de terem presenciado algo que colocava em xeque toda a narrativa de controle humano sobre a guerra nuclear. Alguns relataram pesadelos recorrentes, outros evitaram qualquer exposição pública por medo de represálias ou descrédito. Quando finalmente falaram, já não buscavam convencer ninguém, apenas registrar que aquilo aconteceu e que foi real para eles. O mais perturbador não foi apenas a capacidade tecnológica demonstrada por esses objetos, mas o comportamento observado. Em nenhum dos casos confirmados houve lançamento, explosão ou ataque direto. Os sistemas foram desligados e, algum tempo depois, religados. Como se uma mensagem silenciosa tivesse sido enviada, sem palavras, sem ameaças, apenas demonstrando poder absoluto sobre as armas mais destrutivas já criadas. Casos semelhantes surgiram fora dos Estados Unidos, inclusive na antiga União Soviética, onde oficiais relataram episódios quase idênticos. Isso eliminou a possibilidade de testes secretos de um único país. Se algo estava por trás desses eventos, não parecia operar sob a lógica da rivalidade humana da Guerra Fria. O legado desses acontecimentos permanece envolto em silêncio institucional. Nenhuma investigação oficial chegou a uma conclusão pública definitiva. Nenhuma explicação técnica foi apresentada de forma convincente. O que restou foram fragmentos de memória, testemunhos tardios e a sensação persistente de que, por um breve momento da história, a humanidade não esteve sozinha ao vigiar o próprio botão vermelho. E talvez, naquele instante, alguém ou algo estivesse observando se estávamos prontos para apertá-lo.
Se logo no início dessa história você já sentiu que algo não se encaixa no que aprendemos sobre a Guerra Fria, deixa seu like, se inscreve no Curiosofobia e conta aqui nos comentários. Você acha que esses primeiros relatos foram apenas falhas técnicas ou o começo de algo muito maior? À medida que a Guerra Fria avançava, o mundo vivia em permanente estado de contenção. O dedo sobre o botão vermelho não era metáfora, era rotina. Em bases espalhadas por desertos e planícies geladas, jovens oficiais recebiam ordens que jamais poderiam questionar. Bastava um sinal, um código confirmado, e o planeta entraria em um ponto sem retorno. Foi nesse cenário de tensão silenciosa que algo começou a se repetir, como um sussurro atravessando o concreto armado das instalações nucleares. Na base aérea de Malmstrom, em Montana, relatos internos descrevem objetos luminosos se movendo de forma controlada sobre áreas altamente restritas. Guardas armados observaram luzes pairando sem ruído, enquanto painéis de controle dentro dos silos apresentavam falhas simultâneas em múltiplos mísseis. O mais estranho era a sincronia. Sistemas independentes, isolados por segurança, falhavam juntos, como se respondessem a um único comando externo. Dentro das salas de lançamento, o clima mudava de disciplina mecânica para algo mais próximo do medo contido. Oficiais treinados para enfrentar o pior cenário possível percebiam que haviam perdido o controle. Não havia alarme de ataque inimigo, não havia explosão, não havia invasão humana. Apenas o desligamento completo de armas que deveriam estar sempre prontas. A sensação era de estar sendo observado, avaliado, enquanto nada podia ser feito além de registrar o impossível. Alguns militares relataram que a luz parecia reagir à presença humana, mudando de posição lentamente, como se tivesse consciência do ambiente. Outros afirmaram que o objeto se dividia em partes menores antes de desaparecer. Nenhuma dessas descrições constava nos relatórios oficiais divulgados anos depois. Elas permaneceram em depoimentos gravados, conversas privadas e testemunhos tardios de quem já não tinha mais carreira a proteger. A atenção aumentou quando casos semelhantes surgiram em outros pontos estratégicos. Na Inglaterra, na base de RAF Bentwaters, militares americanos e britânicos registraram luzes incomuns próximas a áreas de armazenamento nuclear. Do outro lado do mundo, oficiais soviéticos relataram incidentes em que sistemas de lançamento entraram em modo automático sem comando humano, sendo interrompidos apenas minutos antes de um desastre potencial. O padrão era inquietante demais para ser ignorado. O mais perturbador é que, em alguns episódios, os sistemas não apenas desligaram, mas demonstraram capacidade de ativação parcial. Como se algo estivesse testando os limites, simulando cenários, observando reações. Para os analistas militares, isso representava uma violação absoluta da lógica estratégica da época. Não era espionagem convencional, era interferência direta. Enquanto líderes políticos discursavam sobre equilíbrio de poder e destruição mútua assegurada, uma variável desconhecida parecia circular livremente entre os arsenais mais letais do planeta. Nada foi comunicado ao público. Internamente, as ordens eram claras: silêncio absoluto. Qualquer menção fora do protocolo poderia ser interpretada como instabilidade psicológica ou quebra de segurança nacional. Muitos desses homens e mulheres só compreenderam o peso do que viveram anos depois. Não era apenas um objeto no céu. Era a percepção de que, no momento mais perigoso da história humana, algo observava atentamente nossas decisões. Não interferia diretamente, mas deixava claro que podia. No coração do enigma ficava a pergunta que ninguém ousava formular oficialmente. Se aquilo tinha a capacidade de desligar nossas armas, por que escolheu apenas observar? A resposta nunca veio. O que ficou foi o silêncio institucional e a certeza incômoda de que, enquanto o mundo temia a guerra nuclear, talvez não estivéssemos sozinhos na sala de controle.
Agora que os detalhes ficaram mais profundos e os sistemas começaram a falhar diante de algo desconhecido, diz pra gente nos comentários o que você tá achando dessa história até aqui. Aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e participar dessa discussão que desafia tudo o que acreditávamos sobre controle e poder nuclear. Quando os relatórios começaram a circular entre os níveis mais altos do comando militar, a reação não foi pânico, mas contenção. As palavras foram escolhidas com cuidado, os detalhes suavizados, as conclusões adiadas indefinidamente. O que havia acontecido nos silos nucleares não se encaixava em nenhuma doutrina conhecida, e por isso mesmo precisava desaparecer. Arquivos foram carimbados, depoimentos fragmentados, e a narrativa oficial passou a tratar tudo como falhas técnicas isoladas, eventos sem ligação entre si. Em Malmstrom, o então capitão Robert Salas foi instruído a não discutir o ocorrido nem mesmo com colegas de patente superior. Décadas depois, já fora da ativa, ele descreveu a sensação de ter vivido algo grande demais para ser contado naquele momento. Segundo ele, a ordem não era explicar, era esquecer. E esquecer, dentro de uma estrutura militar, significava jamais registrar perguntas que não tivessem resposta pronta. O mesmo padrão se repetiu em outros países. Documentos soviéticos, liberados após o colapso da União Soviética, mencionavam incidentes semelhantes, mas com a mesma linguagem vaga, técnica, quase asséptica. Não havia espaço para especulação. Apenas a constatação de que algo interferiu e foi embora. A ausência de explicações não acalmava. Pelo contrário, criava um vazio onde o medo se instalava lentamente. Muitos oficiais relataram que o impacto psicológico foi maior do que qualquer simulação de ataque nuclear. Eles foram treinados para reagir ao inimigo humano, para identificar padrões previsíveis. O que viveram não seguia regra alguma. Era como se alguém tivesse entrado na sala, mexido nos controles mais perigosos do planeta e saído sem dizer uma palavra. Com o passar dos anos, a Guerra Fria terminou oficialmente, mas o silêncio permaneceu. Nenhuma comissão internacional foi criada, nenhuma explicação definitiva veio à tona. Apenas pequenos vazamentos, entrevistas tardias, fragmentos de memória que começaram a se alinhar como peças de um quebra-cabeça incômodo. O mundo seguiu em frente, mas aqueles que estiveram lá sabiam que algo havia mudado para sempre. Alguns analistas sugerem que a interferência pode ter sido um teste, uma forma de demonstrar capacidade sem confronto direto. Outros acreditam que foi um aviso silencioso, uma mensagem que não precisava ser traduzida em palavras. Seja qual for a interpretação, o fato central permanece. Alguém, ou algo, mostrou que o controle absoluto das armas nucleares talvez nunca tenha sido totalmente humano. A ausência de respostas oficiais acabou se tornando a resposta em si. Governos preferiram a estabilidade da dúvida ao risco da revelação. Admitir que forças desconhecidas poderiam neutralizar arsenais nucleares significaria reescrever toda a lógica do poder global. E assim, o caso foi empurrado para as margens da história, onde apenas os curiosos e persistentes ousaram procurar. Hoje, quando antigos militares finalmente falam, suas vozes carregam mais alívio do que medo. Eles não buscam convencer, apenas contar. Cada relato adiciona peso à mesma pergunta que atravessou décadas em silêncio. Se não estávamos sozinhos naquele momento crítico, por que fomos poupados? O silêncio oficial permanece intacto, como uma porta fechada em um corredor escuro. Atrás dela repousa uma verdade que ninguém assumiu, mas que também nunca foi desmentida. Em um mundo onde a destruição total esteve a um comando de distância, algo observou, interferiu e recuou. E até hoje, a pergunta continua ecoando, sem resposta, nos registros que nunca deveriam existir. Se depois de tudo que foi revelado você ainda sente aquele desconforto silencioso, como se alguém tivesse observado a humanidade à beira do botão vermelho, então esse é o momento de fortalecer essa investigação.
Deixa seu like, se inscreve no Curiosofobia e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que expõem eventos documentados, silêncios oficiais e perguntas que nunca foram respondidas sobre o que realmente nos observava durante a Guerra Fria.